Ok, bom pessoal, hoje a aula vai ser sobre penicetum, tá? Foi a pedido já está sendo gravada, que ela não, acabou não sendo gravada, vou ministrar para vocês, eu vou gravando agora, tá? Então, basicamente, novamente, né, falando para vocês, o gênero penicetum é um gênero bastante importante para a pecuária nacional, tá? Ele é bastante utilizado tanto, principalmente para a produção de silagem, mas ele também pode ser utilizado como capineira e também em pastejo, tá? E ele é um gênero, né, que apresenta uma produtividade muito alta. Então, justamente por isso que ele é utilizado para a produção de silagem. Esperar passar o slide. Passou. Tô passando. Beleza. Então, o capim-elefante, ele tem realmente essa importância justamente devido a essa versatilidade que ele tem, né, na oferta de alimento, tanto na forma de capineira, como em pastejo, ou também como silagem. Ele é um capim conhecido, né, capim-elefante, o que a gente imagina? Um capim de um porte muito alto, certo? Ele, por ter esse porte muito alto, quer dizer que ele consegue ter uma produtividade muito alta. Então, ele consegue essa alta produtividade justamente porque ele tem uma eficiência fotossintética elevada, então isso favorece essa produção que ele contém, né, que ele é capaz. No entanto, ele é uma planta que ele exige uma fertilidade relativamente alta, ele é bem exigente em fertilidade, justamente porque ele produz muito. Então, uma coisa tem que compensar a outra. Ele é adaptado a solos encharcados e alagados, certo? E ele é considerado como uma planta rústica, suportando o pisoteio. Por quê? A planta em si tem uma estrutura que ela contém, que no caso é o rizoma, que ele fica abaixo do solo, certo? Então, por exemplo, acima do solo ocorreu o pisoteio das hastes que estão acima do solo, quebraram alguma coisa, queimou alguma coisa que prejudicou essas estruturas da planta que estavam acima do solo. Só que abaixo do solo tem o rizoma. Esse rizoma, ele consegue, o rizoma nada mais é do que uma haste, né, um caule, que ele consegue emitir brotações. Então, como ele está abaixo do solo, protegido pelo solo, por mais que a parte de cima, acima do solo, seja danificada, a que está abaixo do solo está protegida e consegue emitir novas brotações. Então, isso confere a essa planta essa maior rusticidade, certo? Bom, a descrição desse grupo, né? Eles são, basicamente, o hábito de crescimento deles, todos os grupos, né? Presentes dentro do gênero Pennicetum, eles são cespitosos, tá? Então, eles crescem ereto, tá? Eles têm o caule cilíndrico, como ereto, como eu falei. Normalmente, pode ser glabros, né? Ou seja, eles não têm pilosidade. A altura que essa planta pode chegar de 3,5 metros a 6 metros de altura. Isso aqui para os cultivares comuns, né, que tem uma altura comum. Tem os cultivares que foram desenvolvidos que eles são considerados como capim-elefante anão, né, eles não ficam tão altos. O entrenó desses comuns pode chegar de 15 a 20 centímetros, então, de um entrenó para de um nó para um outro, essa distância chamada de entrenó pode chegar a 20 centímetros. Então, isso que confere também a maior altura dessas plantas, né? Elas conseguem chegar até 6 metros de altura, porque dependendo do número de nós, né, vários entre nós de 20 centímetros, confere esse caule uma altura elevada, certo? Eles possuem raízes grossas e, no caso, apresentam rizomas, né, que são o que confere a rusticidade dessa planta. As folhas são relativamente largas e compridas. Olha só o comprimento dessa folha, pode chegar a 1,25 m. Então, é uma folha bem larga, tá? E elas apresentam uma nervura central de cor clara. Aqui a gente tem uma imagem, tá, da raiz dela. Essa parte aqui mais protuberante na raiz, elas seriam os rizomas, né, que vão conferir uma nova brotação, caso necessário. A gente pode ver que as raízes são relativamente grossas, né, como eu falei anteriormente. Essa daqui é a inflorescência desse gênero, tá? Eles possuem inflorescência do tipo panícula contraída, chamada panícula contraída, só que algumas pessoas chamam isso aqui de espiga, né, espigueta. Só que porque realmente parece uma espiga, mas se a gente for pegar uma lupa, né, e analisar de perto, a gente vai ver que, na verdade, ela é realmente uma panícula, tá? Chamada de panícula contraída. Essa aqui é o tipo de inflorescência. E o hábito de crescimento cespitoso. Então, normalmente, quando você vê essa planta a campo, você vai ver que são umas plantas relativamente altas,
possivelmente bem mais altas do que você, dependendo do cultivar que você chegar próximo lá para olhar. Agora a gente vai ver alguns grupos, né, dentro do gênero Pennisetum. Esse daqui é o grupo Cameron, tá? Eles são mais utilizados para a produção de silagem e capineira, porque eles são touceiras bem densas, tá? E têm um porte relativamente, né? São eretos. Então, o predomínio dos perfilhos deles são todos basais. Então, a planta ela tem um colmo principal, ela não tem o perfilhamento na parte aérea, não vai sair perfilho daqui de cima, certo? O perfilhamento vai ser sempre assim, 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 tá? Então, confere essas plantas uma altura relativamente maior, isso para o pastejo não seria interessante. Então, para a produção de silagem e para a capineira, seria um ponto interessante. Então, por isso que ele é mais indicado para esses dois tipos de fornecimento. Esse daqui é o capim napier, tem um roxo, tá? E esse capim napier tem essa característica aqui mais arroxeada. Você já deve ter visto, às vezes vocês encontram isso aqui em beira de estrada mesmo, tá? Mas esse daqui, ele também tem um porte ereto, tá? Mas ele é mais aberto, ele não é tão ereto assim como o Cameron. Ele é mais, pode ocorrer que ele fique um pouquinho mais curvado, tá? Esse maior curvamento dele torna o capim mais baixo, tá? Aqui é uma condição mais curvada, aqui é uma condição mais ereta. Aqui ele está mais alto, quando ele curva, a altura dele baixa, né? A altura reduz. O que acontece? Como essa altura é mais baixa, ele pode ser utilizado também para o pastejo, poderia ser utilizado, né? Já que a altura dele não fica tão elevada. Mas ele também pode ser utilizado para a produção de silagem e também pode ser utilizado para a produção de capineira. Esse daqui é o outro grupo, na verdade, o Mecker. Esse daqui de todos, do comum, né? Assim, de porte comum, assim, mais altos. Esse daqui é o que tem o menor porte. Ele é ereto. E por ele ter o menor porte, ele também pode ser utilizado em pastejo, tá? Pelos animais. Sempre manejando a altura, tá? Embora eu esteja falando que ele pode ser utilizado para pastejo, mas tem que controlar a altura desse capim, porque senão ele vai ficar muito alto, até para um bovino mesmo. Ele tem os colmos e as folhas mais finas, o que pode favorecer ele também para o pastejo, tá? E o florescimento dele é precoce. Mas, novamente, ele pode ser utilizado tanto para o pastejo, como também pode ser utilizado para capineira e também pode ser utilizado para a produção de silagem. E esse daqui é o grupo de capim-elefante, né, considerado como anão. Ou seja, eles não ficam altos. Ao contrário dos outros que podem chegar até 6 metros de altura, o grupo anão, né, eles não chegam a 2 metros de altura. Eles ficam em torno de 1,7 metros no máximo, certo? E por que eles ficam com essa altura máxima de 1,7? Porque eles têm uma limitação genética no colmo, tá? Essa limitação no colmo não faz... Os entrenós, que antes eram de até 20 centímetros, agora são reduzidos. São entrenós bem curtos. Ela não consegue ter um entrenol muito comprido, são sempre curtinhos. Isso faz com que a planta ela fique sempre com uma altura baixa. Outra coisa que a gente consegue ver aqui nessa foto é que ela tem uma proporção de folhas bem alta em relação à proporção de colmo, justamente porque como os entrenóis são curtinhos, o colmo acaba ficando bem curto e a quantidade de colmo em relação à quantidade de folha acaba sendo menor, o que é interessante para o pastejo, né, que tenha menos colmo e mais folha. Um problema para esse cultivar aqui seria a propagação, né, porque o gênero Pennisetum em si, a gente implanta ele numa propriedade principalmente através de muda, tá? Então, a gente corta o colmo e faz daquele colmo do entrenó, a gente faz uma muda para plantar, né? Planta a vara mesmo, a gente não trabalha com sementes para esse tipo de gênero. Então, acaba como esse tipo de cultivar ele tem pouco colmo, é difícil, é mais trabalhoso você produzir uma grande quantidade de mudas para você implantar uma nova área, por exemplo, tá? Mas ele é bem interessante para pastejo. Exemplo aqui, o mote. Esse daqui são alguns híbridos. Os híbridos, na verdade, são apenas cultivares, espécies, né, que foram cruzadas. Então, aqui a gente tem como exemplo o cultivar paraíso e o capim-elefante cultivar pioneiro. E esse daqui é um exemplo de um novo cultivar que está sendo desenvolvido, foi desenvolvido, na verdade, que é o BRS curumi, que a gente pode observar que ele pode ser utilizado para pastejo, né? Olha só a quantidade de folhas que esse capim tem, né? Que é o exemplo da vaca se alimentando. E aqui é um vídeo com o BRS curumi, né? Sendo utilizado por
sendo utilizado por ovinos. Deixa eu ver se vai funcionar para vocês, né? Então, a gente pode observar que o produtor ele plantou o BRS curumim numa área, um piquete, né? Ali atrás tem outros, possivelmente o napier roxo, né? Com a coloração mais arroxeada. Mas aqui a gente tem o curumim, que ele é mais baixo. Aqui ele está trabalhando com irrigação. Como eu falei, é uma planta bem exigente. Então, é importante que, se possível, fazer irrigação e, obviamente, fazer adubação. Geralmente, a adubação desse tipo de capim é bem pesada. E a gente pode observar que os animais estão pastejando, a altura aparentemente está ideal para os animais, eles não estão tendo dificuldade para pastejo, e os resultados que o produtor está encontrando aqui nessa propriedade são relativamente satisfatórios, certo? Ovinos que têm um porte, um pastejo, uma característica de pastejo baixo estão conseguindo ter bom proveito desse capim aqui, tá? Outro cultivar novo é o canará, tá? O canará, ele é uma planta de porte comum, ele não é anão, e ele é suscetível à cigarrinha das pastagens, mas ele é extremamente produtivo, e ele foi desenvolvido pela Embrapa, né, junto com a UFMT e outros parceiros, e o nome dele vem do tupi, né, língua tupi, guarani, que significa semelhante à cana-de-açúcar, justamente porque se a gente olhar essa planta, ela é semelhante com o cultivo de cana, é uma planta com muita folha, e a característica de crescimento dela é semelhante com uma toceira de cana, por exemplo. Esse daqui é um outro capim elefante, né, de grupo gênero Penicetum, que é o capim elefante do capim BRS Capiaçu, desenvolvido também pela Embrapa. É um capim que fica extremamente alto, pode ficar extremamente alto, se depender do tipo de manejo que você está adotando, e ele é bastante utilizado, mais recomendado para a produção de silagem, porque ele produz uma alta biomassa, então produz bastante biomassa para a produção de silagem, e o custo de produção dele não é tão elevado. E ele também pode ser utilizado para capineiro. Ele não, no caso, não seria tão recomendado para pastejo, que como a gente pode ver, é uma planta que ela cresce ereta, basicamente ela vai ficar muito alta para o pastejo, que inviabilizaria o pastejo pelo animal. Tá? Então, aqui a gente tem algumas características, que a gente tem aqui um trabalho, na verdade, né, que ele fez com o capiaçu, e ele fez o corte desse capiaçu, né, para comparar, né? Ele comparou o capiaçu cortado com 50 dias, quando ele estava com 2,4 metros de altura, e quando ele foi cortado com 110 dias, que ele estava já com 4,1 metros de altura. O que acontece quando ele é cortado mais jovem? A gente pode observar aqui, ó, nessa última coluna, que a produtividade dele de matéria seca é menor em comparação se ele for cortado mais tardiamente, né? Então, quanto mais velha a planta for cortada, teoricamente, mais biomassa ela vai ter produzido. Quanto mais nova ela for cortada, teoricamente, menos biomassa ela vai ter produzido. No entanto, quando a gente vai ver isso aqui, ó, o valor nutritivo daquela planta, a gente vai observar, como eu já falei para vocês, embora quanto mais velho o corte está essa planta, mais biomassa ela vai ter, no entanto, a produtividade que essa planta vai ter, a produtividade não, o valor nutritivo dessa planta mais velha vai ser inferior ao valor nutritivo de quando ela estava mais jovem, que é o que a gente tem aqui nessa tabela. Quando ela foi cortada com 50 dias ou com 110 dias, né? A gente pode observar que os valores de proteína, FDN, lignina e NDT eram melhores, né, no caso, quando a planta estava mais jovem, ou seja, ela tinha mais proteína, menos fibra, menos lignina e mais nutrientes digestíveis totais. Só que quando a planta foi cortada mais velha, o que a gente observou? Diminuição da proteína, aumento da fibra, que não seria tão interessante, aumento da lignina, que não é interessante, e diminuição nos nutrientes digestíveis totais, que também não é interessante. Então, o pastejo para esse tipo de capim aqui, capim elefante do capiaçu, no caso, ele é recomendado em torno de 1,7 a 2 metros de altura, máximos que para a produção de silagem, para se ter uma boa produção, um bom valor nutritivo daquilo que você está colhendo, sabe? E aqui a gente tem uma tabela mostrando o capiaçu, né, a produção de capiaçu ao longo de um ano. Então, o capiaçu ele pode ser cortado até 3 vezes, né, 3 ciclos ele consegue produzir, em comparação com milho, cana e sorgo, tá, para a produção de silagem. O que a gente pode observar? Que a produção de matéria seca do capiaçu ela é maior do que a do milho e tem um menor custo. A produção de proteína bruta ela é maior também do capiaçu, até porque ele consegue 3 ciclos, e o custo para a produção dessa proteína bruta também é menor.
E a produção de nutrientes digestivos totais também é maior no capiaçu, em comparação com as outras culturas, milho, cana e sorgo, só que o custo também inferior. Então, justamente por isso que ele é bastante utilizado para a produção de silagem, porque consegue ter uma produtividade maior, um valor nutritivo relativamente, se nós formos comparar proteína e nutrientes semelhantes, ou até mesmo maiores do que os outros aqui, milho, cana e sorgo, e o custo, em tese, é menor. Só que o problema é que esse aqui está refletindo em um trabalho feito com manejo adequado de colheita do animal, ou do capim. Se o produtor está imaginando que se ele deixar o capiaçu chegar a 4 metros de altura, fazer o corte dele para ter uma maior produção, isso vai refletir negativamente no valor nutritivo e possivelmente ele não conseguiria esses valores aqui de proteína e nem de nutrientes totais. Então, isso aqui depende muito do manejo que está sendo empregado sobre o capim. Formas de utilização, tá? O capim, como falei para vocês, ele é muito variável, né? A forma de que ele é utilizado. Então, ele pode ser utilizado com forma de capineira. O corte, capineira, no caso, é uma área, né, que o produtor planta e ele vai diariamente lá, corta aquele material e leva, tritura e fornece aos animais. Isso seria a capineira, tá? O corte deve ser feito rente ao solo, tá? Quando a planta ela atingir no máximo 1,80 m de altura, tá? Justamente porque se ele passar disso, possivelmente os valores de nutrientes dessa planta vai ser reduzido. O corte pode ser feito a cada 60 dias no verão, ou quando atingir 1,5 m a 2,5 m de altura durante o inverno. Usar cultivares de porte ereto, tá? Justamente, que ele tem esse crescimento aqui mais ereto, que facilita a questão do corte, tá? E evitar cultivares muito pilosos. Por quê? Porque capineira é o produtor que vai lá, o funcionário que vai lá e faz o corte, normalmente manual, com facão mesmo, e basicamente ele tem que entrar dentro do capim para fazer o corte, ele tem que entrar dentro da torceira, basicamente, para fazer o corte. Então, se tem muita pilosidade, isso acaba causando uma irritação na pele e pode causar algum problema, né, durante a colheita, lá um incômodo, no caso, para quem está coletando o material. Outra forma de utilização é o pastejo. Aqui, para o pastejo, é mais recomendado os grupos anão, né, capim-elefante anão. Os que têm um maior porte, né, são comuns, têm uma altura maior, uma maior altura, são meio problemáticos para se trabalhar com pastejo, justamente porque o tamanho, o porte dessa planta não permite que o animal tenha um bom comportamento durante o pastejo, tá? Ele tem a dificuldade de pastejo. Então, para pastejo, o ideal seria capim, elefante, anão. Tem que ser uma planta com elevado potencial de perfilhamento aéreo e basal, que, no caso, vão ter uma melhor adaptação ao pastejo, tá? Os cultivares de porte baixo são de fácil manejo, até com aquela regrinha de manejo lá, tá? Eles poderão ser indicados para categorias mais jovens, bem como caprinos e ovinos, né? Que são animais que têm um porte, se a gente for pensar, um hábito de pastejo baixo. E esse tipo de capim anão, capim elefante anão, seria recomendado. Por exemplo, aqui o BRS curumim. E a outra forma de utilização é a silagem, que basicamente os capins elefantes que têm o maior porte, eles são utilizados basicamente para a produção de silagem, justamente porque tem uma produtividade de biomassa relativamente elevada, tá? Principalmente os últimos anos, né, estão trabalhando principalmente com o capiaçu, por exemplo, mas os outros também podem ser utilizados e também são utilizados para isso. E outras formas de utilização. A utilização do capim-elefante não se restringe apenas na utilização para os animais, né? Existem outras formas, por exemplo, produção de carvão com o capim-elefante, cana para aviários, uso como palhada, plantio direto, também fonte de energia limpa, com vantagem de ser renovável, de produção de bioenergia, né, no caso. Alta capacidade de fixação de CO2, então ele fornece um serviço ecológico para o planeta, de certa forma, né? Até porque ele, devido a essa alta capacidade dele tirar CO2 da atmosfera e fixá-lo ao solo. E cultivares têm sido estudados para fins ornamentais, né? Que é o caso do napier roxo, que ele tem uma coloração mais arroxeada e ele poderia ser utilizado, na verdade, em alguns locais, para paisagismo, tá? Então, não só a importância desse capim, não é somente para pecuária, mas também para outras áreas. Certo? Mais dúvidas
tem material disponível SIGA, quem tiver interesse. Ok? Obrigado.